Bom dia amigos, bom dia irmãos. A bebê acordou já também aqui, ó, carona da Mel aqui, do lado. Bom dia, que Deus abençoe vocês nessa sexta-feira, neste dia 20 de novembro, graças a Deus, né? Chegamos aí já a 40 dias do término desse ano, que Deus nos dê a graça e pela sua misericórdia possamos vencê-lo. Então não tem outro sentimento que não seja, primeiro, de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, segundo, de estarmos aí alegres, porque sim, Deus tem cuidado de nós, então o nosso coração se alegra sim com a sua bondade. Que você também tenha esse mesmo sentimento neste dia, que você tenha essa mesma alegria de ter a oportunidade de vivê-lo, né? E sabendo que está sendo cuidado por Ele, por Deus. Então, bom dia. Devagarzinho aí os nossos amigos, nossos irmãos vão chegando à nossa transmissão, à live de hoje, que ontem da tardezinha para a noite, né, como eu costumo fazer, do anúncio de que teríamos a nossa live pela manhã, não fiz, mas vocês já estão acostumados, né, já há muito tempo, nós estamos aí nesse trabalho, nessa live, nesse horário, nesse dia, já marcado aí na folhinha, sempre trazendo uma reflexão simples, sim, simples, mas bastante esclarecedora e ajudadora dos nossos entendimentos, compreensões a respeito de como a gente pode caminhar nessa vida, caminhar nesse tempo que o Senhor nos deu e caminhar de uma maneira melhor, caminhar de uma maneira que agrade a Deus, uma maneira que, agradando a Deus, nós possamos também termos melhores resultados aqui nessa terra, haja vista que viver não é fácil, viver é difícil, as lutas, as dificuldades, às vezes nos tira aí do eixo, né? Nos coloca numa condição aí de meio que de desequilíbrio, mas quando conhecemos Deus e conhecemos a sua vontade, certamente buscando essa vontade, buscando essa compreensão, voltamos ao equilíbrio, voltamos a caminhar aí de uma forma mais efetiva e melhor. Então a finalidade dessa live, o que nós buscamos é isso, buscamos entender a vontade de Deus e entendendo-a possamos viver dias melhores. E hoje não será diferente. Vamos falar do esmorecimento ou do esmorecer. A Bíblia usa muito esse termo esmorecer, usa também outras variações, sinônimos, né? Mas o esmorecer chama muito a minha atenção. Se eu tivesse falado desânimo, é uma palavra mais comum, uma palavra mais usada aí no dia a dia, mas não chama tanto a atenção quanto o esmorecer, pela sua diferença, né? A fonética até é diferente, esmorecer, o som. E o que é então o tal do esmorecer? O que é esmorecer? É, de fato, ficar desanimado, tornar-se sem ânimo, perder as forças, enfraquecer, afrouxar, né? Perder o entusiasmo da vida, perder o entusiasmo de fazer as coisas, não ter aquela vibração, estar sem alento. Olha que interessante, quantas variações a esmorecer, o verbo esmorecer permite. O que você conhece todos eles, eu tenho certeza que você conhece todas essas palavras, porque você também em algum momento viveu ou está vivendo esse momento do estar sem ânimo, sem forças, enfraquecido, né? Estar sem entusiasmo e sem a vibração necessária para enfrentamento da vida, enfrentamento dos dias, e tendo essa condição
tudo se torna mais nebuloso, o dia se torna mais cinza, não importa a intensidade com que o sol esteja brilhando, quando o nosso coração está e a nossa mente esmorece, perde o ânimo, o dia se torna cinzento. E é natural que durante toda a nossa vida nós tenhamos aí variações de nossos comportamentos, né? Hora alto, hora mais baixo, porque a vida ela nos proporciona essas diferenças ou essas mudanças em função de tantas coisas que nos acontecem, né? Então a mudança de comportamento, nosso humor, a variação das compreensões das coisas, da forma como entendemos, ou das expectativas, tudo isso, todas essas variações em algum momento pode sim nos fazer esmorecer, nos fazer ficar desanimado. Num tempo de imediatismo, dias como hoje, dias como é a atualidade, nos coloca e nos pressiona para sermos imediatistas, né? Imediatistas. A tecnologia nos coloca também em condição de estarmos ansiosos. Eu não sei vocês, mas dias atrás eu estava me lembrando de quando os computadores começaram a ser comuns nas famílias, nas casas, e tão logo começou a questão dos computadores, a gente já criou a expectativa de que deveria adquirir, porque a notícia que tínhamos é que era muito necessário para o ambiente familiar, até porque ajudaria muito na educação dos filhos, na preparação dos filhos. As escolas fariam uso do equipamento, muito uso do equipamento, e era verdade, né? Isso era verdade. Então, tão logo foi possível adquirir o meu computador. E era interessante que você tinha que, vou exagerar, mas praticamente você ligava o computador e ia para a sala, ia para a cozinha, tomar o café da manhã e deixava ele lá iniciando, né, aquele processo todo, que era por linha telefônica, e tinha aquele barulhinho característico da chamada, né, pela linha telefônica. Então, hoje eu lembrando disso, eu falo, nossa, como que passou e como era demorado. Mas perceba que para aquela época não era demorado, já era alguma coisa muito rápida, era uma coisa de uma utilidade fantástica dentro daquele modelo que existia, dentro daquela condição que existia. E hoje, como temos os computadores de mão, através aí dessa tecnologia tão atualizada, sofremos porque às vezes damos um clique no nosso smartphone e demora um pouquinho para ele acessar aquilo que nós queríamos que ele acessasse, e isso já gera em nós uma ansiedade, fala, nossa, isso aqui está demorando, e logo queremos trocar o equipamento, logo queremos viabilizar um equipamento que seja mais rápido, sendo que isso mostra claramente o nosso nível de ansiedade a respeito de velocidade de solução das coisas, sendo em nós inseridos através disso. Logo, somos imediatistas, né? Cada vez mais imediatistas. Graça e paz, pastor Paulo Roberto, meu pastor, Deus te abençoe. Um grande abraço, viu? Amém. Deus te abençoe. Então, isso para nós, a espera, conviver com a espera, ouvir de alguém, olha, você precisa esperar. Ó, é duro demais. Eu já falo por mim mesmo, eu preciso sempre fazer um exercício quando alguém diz para mim que eu preciso esperar. Eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que exercitar o meu pensamento para eu entender aquilo, e que então essa espera não seja uma espera ansiosa, porque eu também tenho lá o meu viés imediatista. E quando
nos lançam o desafio da espera, sim, sim. Muitas vezes a espera nos leva a esmorecer, nos leva a desanimar. Em outras situações, a própria vida, com as suas boas e más surpresas, também nos levam assim a esmorecer. Bom dia, Luizinho, grande amigo, Deus te abençoe. Abraço. Bom dia. A vida, então, com suas surpresas, sejam elas boas e más, nos levam a esmorecer. As más notícias nos levam a desanimar, as más notícias nos levam, às vezes, a querer desistir, a ficar desalentados, né, com as más notícias, mas lembrando que elas fazem parte. Andando é comum termos que parar e até muitas vezes recomeçar. Outra situação que a vida nos proporciona, estamos caminhando numa certa velocidade em busca da realização dos nossos sonhos, em busca de alcançar nossos objetivos, mas a vida às vezes nos obriga a pisar no freio e às vezes até voltar atrás muitos passos, e aí necessário recomeçar. Necessário nos é recomeçar, e isso traz desânimo, e isso nos faz esmorecer. Mas a pergunta é, mas nós, sabendo de tudo isso, como que nós temos nos preparado para viver nesse tempo? Nós desanimamos em muitas situações, perdemos a esperança em muitas outras, e precisamos aprender a lutar contra esse momento da desesperança, lutar contra o esmorecimento, contra o desânimo, contra o nosso enfraquecimento. Precisamos aprender a lutar contra tudo isso, porque nunca devemos esquecer que estamos sujeitos a viver isso. É que a nossa mente, ela nos ilude, achando até que chegamos num estágio ou estamos vivendo um momento em que nada pode nos atingir, em que nada pode mudar e que nada pode ser transformado. E aí nos esquecemos de em nosso coração estarmos preparados para as dificuldades que são inerentes e que fazem parte desse contexto. Olha, não podemos deixar nunca de observar o ano em que estamos vivendo. Eu lembro claramente, como se fosse agora, trabalhando já no meu local de trabalho, chega a notícia de que o presidente havia assinado decreto a respeito da questão da pandemia e que então a empresa que eu trabalho estaria afastando todos os funcionários que fazem parte do grupo de risco. Imediatamente, não foi nada que marcado para a semana seguinte, para o mês seguinte, não foi marcado, foi imediatamente. A transformação, a mudança aconteceu. Olha, a partir de agora você não trabalha mais, você fica em casa e fica aguardando a resposta que a empresa vai dar com relação à questão da pandemia, se você permanece ou não na sua atividade normal e quando ela retornar, quando acontecerá, como será, todos os procedimentos a partir de agora, você vai para casa e você aguarde que nós entraremos em contato. 10 minutos, tudo resolvido, tudo mudado, tudo transformado, nada mais a partir daquele dia, que foi em meados do dia 18 de março, pode ser da mesma forma. Então, nós nos esquecemos que a vida, ela nos proporciona a possibilidade de alterações e bruscas alterações. Além do que, quero dizer para vocês que temos ainda a problemática relacionada às nossas próprias decisões, que nós provocamos situações de dificuldades através das nossas escolhas e que isso também reflete aí em trazer como resultado o desânimo, o esmorecimento. Sim,
Desanimamos em muitas situações, perdemos a esperança em muitas outras, mas precisamos aprender a lutar contra isso. De novo, precisamos aprender a lutar contra isso. Paulo, quando nós lemos as suas cartas, quando lemos as suas epístolas, quando lemos os seus textos, os seus livros, quando lemos e vemos Paulo trabalhando, apóstolo Paulo também é um grande homem que traz ensino a respeito disso. E quando ele fala aos romanos, e ele já ensinando, doutrinando os romanos a respeito da vida, a respeito das dificuldades, a respeito das lutas que eles enfrentariam já naquele tempo, ele diz o seguinte: que diremos então à vista dessas coisas? Ou seja, que diremos nós à vista de tantas dificuldades, à vista de tantas lutas, à vista de tantas situações que nós já vivemos e nós sabemos que ainda viveremos? Isso eu estou fazendo uma análise, porque nós sabemos sim, porque enquanto houver vida, sempre haverá a possibilidade de uma dificuldade, haverá a possibilidade de uma tristeza, haverá a dificuldade, haverá a impossibilidade gerada por situações. Então, Paulo, diante de tudo aquilo, ele pergunta: que diremos, pois, diante de tantas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no decorrer do texto ele fala, né, nem a angústia, nem a tristeza. E a gente vai vendo que Paulo, ele já se questionava nesse sentido, porque ele sabia que seria necessário, então, que nós fizéssemos um exercício mental para treinar a nossa mente a olhar para as situações de uma forma esperançosa, e não de uma forma desanimada, numa forma onde houvesse o nosso enfraquecimento diante das dificuldades. Então, o que diremos então em vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Homens vencedores tiveram seus momentos de fragilidade. Homens que no final da sua história, a sua história é um grande exemplo a ser seguido, são homens também que em algum momento tiveram suas fragilidades. Eu vejo que Moisés, quando na sua caminhada, homem tão importante, homem que trouxe dentro da história, realizou algo tão importante, também tinha seu momento de fragilidade, tinha seu momento de desânimo, teve seu momento de querer parar, teve seu momento de desistir. Mas quando nós vemos lá no final da sua vida, porque ele não desistiu, ele permaneceu firme naquilo que era uma promessa de Deus para a sua vida, e ele tinha aquilo, a promessa de que ele seria o condutor daquele povo, a ordem que Deus deu e a promessa da terra prometida, para ele era algo tão importante que ele começou então a vencer as suas dificuldades, vencer as suas limitações, vencer o próprio eu, em função de tudo aquilo que ele viveu. Porque quem leu a história do povo de Israel no Egito, na condução de Moisés, vê que Moisés foi um camarada que aprendeu sim, como nós estamos falando essa manhã, aprendeu a lidar com as dificuldades, aprendeu a lidar com os momentos em que ele tinha que voltar um pouco atrás e recomeçar. Ele aprendeu que diante da situação era necessário ele sentar de novo com aquele povo e ensinar tudo de novo, várias vezes, ensinando e replicando, ensinando e mostrando que as coisas poderiam ser diferentes. Moisés aprendeu que a vida, ela nos dá sim motivos para esmorecer e desanimar, mas ele permaneceu firmado, trabalhando o seu coração, trabalhando a sua mente, em busca do seu maior propósito, que era conduzir aquele povo até onde Deus havia dito que levaria aquele povo. Então, quando nós tivemos lá na frente, já em Deuteronômio 31:8, quando Josué está ali, já passando para Josué a continuidade da sua empreitada, ele diz: olha, o Senhor é quem irá à sua frente. Ele falando com
com Josué e o povo. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará e nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Talvez o que falte em nós é essa percepção de quem é que está andando conosco. Quem é que está encaminhando a nossa vida? Ou em quem nós temos depositado a nossa esperança? Em quem nós temos depositado a nossa fé? Em quem nós temos crido que é o nosso sustento para vencermos as nossas batalhas e chegarmos aonde precisamos chegar, dentro do projeto que Deus tem criado para cada um de nós. Então, o Senhor é quem irá à sua frente. Imagine Josué, acompanhou tudo aquilo que Moisés já tinha passado. Josué tinha visto todas as dificuldades. Imagine se ele, ao assumir aquilo, Josué também não tivesse medo ou preocupações. É como você que está agora estruturando a sua família, você olha para tantas famílias desajustadas, você fala, poxa, mas eu vou também entrar nesse caminho. Quem está com você? Quem está caminhando com você na formação dessa família que você sonha? Quem está sendo aquele seu orientador, seu ajudador, na montagem, na preparação dessa empresa que você tanto sonha em montar? Haja vista que nesse momento tantas empresas estão falindo, mas em vez de você esmorecer, quem é que você tem observado e quem você tem trazido para caminhar com você? Às vezes são os nossos filhos, são os filhos problemáticos e que você não tem encontrado resposta para tratar dessa situação. São os nossos familiares, são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, aqueles que fazem parte da nossa história. Aí você conhecendo todo o passado, você já viu tantas experiências anteriores e você se preocupa em dar passos à frente, em continuar na caminhada. E Josué, sendo agora orientado por Moisés, Moisés diz a ele, olha, o Senhor é quem irá à sua frente. Então, tipo assim, relaxa, descansa. Fica em paz. O que você não pode perder é esse contato com Deus. O que você não pode perder é essa aproximação com Deus, porque Ele é quem irá à sua frente. Ele estará com você e não te deixará, nem te abandonará. Fique então tranquilo. Não tenha medo. Não fique assustado. Apóstolo Paulo, agora ao povo lá de Coríntios, ele lembra também da nossa fragilidade humana, mas é alerta que o poder de Deus se manifesta também através da nossa fragilidade. E lá em 2 Coríntios 4, no verso 8, ele diz, olha, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. A pergunta que eu fiz lá no começo do texto permanece. A pergunta permanece. Ou seja, o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A fidelidade de Deus em sua palavra, irmãos, meus amigos, nos motiva a nos animarmos sempre, a esperar confiantemente no Senhor, porque Ele é por nós. Ele é por você, Ele é por mim, Ele é por aqueles que, entendendo a limitação, entregam o seu coração, entregam a sua mente ao cuidado de Deus, à condução de Deus. Assim lá como Moisés orientava a Josué. Há um caminho a ser percorrido. Te convido a caminhar nessa mesma palavra que Moisés disse a Josué lá em Deuteronômio. No Deuteronômio 31, 6, do 6 em diante, ele diz assim, olha, sejam fortes e corajosos e não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará e nem os abandonará. Moisés diz isso ao povo. Olha, fiquem tranquilos, fiquem em paz. O Senhor é conosco. Aí no versículo 7 em diante ele diz, olha, seja forte
para o Josué, e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à frente. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo e nem fique assustado. Olha, é uma repetição do texto, né? De Moisés enfatizando que quem está à nossa frente, no caso de Josué e do povo de Israel naquele tempo, era o Senhor. E eu quero te dizer que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Quem está à nossa frente é o Senhor. Quem está na nossa frente é Jesus. Então, meu querido, não se permita esmorecer. Ah, mas foi um ano muito difícil. Foi sim um ano muito difícil. Mas a vida existe e existindo a vida, há a esperança de que os passos que perdemos de dar nesse ano, no próximo daremos. A continuidade da vida nos permite recuperar, porque quem está à nossa frente é o Senhor. Quem cuida da sua família é o Senhor. Dê passos em direção a Deus. Quem cuida das nossas estruturas é o Senhor. Então dê passos em direção ao Senhor. E fique firme na sua promessa. Fiquem firmes na sua promessa de que Ele sim está conosco, não nos abandona. Que eu e você, nessa manhã, possamos não ficar assustados com a vida, não ficar assustados com as situações, mas fiquemos firmes, fiquemos posicionados como aqueles que sabem com quem anda, né? Sabemos quem está ao nosso lado. Que o Senhor possa abrir a nossa visão nessa manhã, abrir o nosso entendimento e que ao abrir os nossos olhos nós possamos ver as mãos de Deus nos guiando, nos conduzindo, nos guardando, nos dando possibilidades, abrindo portas, melhorando nossos caminhos, de forma que nós possamos, ao final de tudo, olhar para trás e dizer verdadeiramente: o Senhor foi conosco, o Senhor foi conosco e nos permitiu vencer. Guarda essa palavra no seu coração, guarda essa palavra na sua mente e não esmoreça. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos motiva a continuar. O Senhor nos motiva a continuar, a viver, a lutar, a nos esforçarmos, porque ainda não acabou. Não chegamos ainda no lugar onde o Senhor nos tem preparado. Então, nos ajuda a permanecermos firmes na tua promessa, permanecermos firmes, ouvindo todo dia a tua voz ao nosso coração, nos motivando a caminhar. Senhor, ajuda-nos a mantermos com fé. Acrescenta, Senhor, a nossa fé, para que todos os dias, independente, Senhor, das lutas e das dificuldades, saibamos sim, com certeza, saibamos sim, que venceremos, porque o Senhor é o nosso guia, é no Senhor que temos a nossa vitória. Senhor, nos ajuda a entendermos isso e não nos permita, Senhor, esmorecer. Dá-nos um dia de paz, um dia de vitória, um dia na tua presença. Cobre-nos com o teu sangue, livra-nos de todo o mal. Acampa, Senhor, os seus anjos ao nosso redor para nos guardar neste tempo. Obrigado por tudo. Recebe a nossa oração a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Quero agradecer a companhia de tantos irmãos, né? Pastor Edilson, Deus te abençoe. Pastora Sônia, Deus te abençoe. Silvia, minha irmã, Deus te abençoe. A irmã Verinha, Deus te abençoe. Arro, Deus te abençoe, minha linda, minha esposa querida, Deus abençoe. A irmã Verinha, já falei. O Luizinho, já mandei meu abraço. Pastor Paulo, já mandei meu abraço. A todos vocês, tenham um excelente dia na presença do Senhor. E fica aí no seu coração: nada de esmorecer, nada de desanimar. Bora para frente, que o Senhor é conosco. Até a próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. E eu creio, Ele permitirá.